Olá, meu nome é Magno Alves Cavalcante. O objetivo dessa apresentação é apresentar o protótipo que implementa um algoritmo para garantir a confidencialidade, integridade e não repúdio de documentos digitais usando o serviço de blockchain para armazenar e rastrear dados. Esta apresentação tem duas partes. A parte 1 da apresentação e demonstração, eu apresentarei conceitos teóricos e, em seguida, tratarei da configuração da rede blockchain com 3 organizações, a configuração do criptomaterial das organizações no Hyperledger Fabric, o modelo de dados e a configuração das wallets PGP, a configuração do gateway de conexão do cliente à rede blockchain, a criação da rede blockchain, a criação do canal na rede blockchain, a integração dos peers na rede blockchain, a instalação dos smart contracts nos peers da rede blockchain, né? A instanciação do smart contract na rede. Na parte 2, também tratarei de uma parte teórica, né, algumas definições, e em seguida partiremos para o modelo de dados do bloco de informações tratado, funções de criptografia, hashes e árvore Merkle, e trataremos dos casos de uso do protótipo. Então, o caso de uso issue, de emissão, o caso de uso validation, de validação, o caso de uso read, de leitura e descriptografia, o caso de uso retrieve, consultar dados do documento, o caso de uso revoke, de revogação, o caso de uso historical, consultar o histórico de estados do documento. Alguns termos e definições importantes para toda a apresentação. Esses termos foram obtidos da documentação da União Internacional de Telecomunicações, que, através do seu setor de padronização de telecomunicações, a ITU, que é um órgão permanente, né, que trata das questões técnicas e padronização, criou um grupo de foco para a aplicação da tecnologia de LED distribuído. E esse grupo de foco elaborou um documento com termos e definições relacionados à blockchain. Esse documento é a especificação técnica que tem a designação ITU FG DLT D1.1, que em português são os termos e definições para a tecnologia de LED distribuído, publicada em 1º de agosto de 2019. Em inglês é a Technical Specification FGDLT D1.1 Distributed Ledger Technology Terms and Definitions. E ela está disponível nesse link que está sinalizado logo abaixo aí, para qualquer um consultar. Os termos e definições envolvidos são os seguintes: Ledger, Ledger distribuído, Blockchain, Nó, Node ou Peer, Blockchain permissionada e Blockchain sem permissão, que é a permissionless. Então, o Ledger é um armazenador de informações que mantém registros finais definitivos, que são imutáveis na linha do tempo, de transações. O Ledger é a representação virtual, digitalizada, daquele livro que o cartório tradicionalmente mantém. É o livro notarial. Por isso que está muito vinculado ao termo de notarização. O ledger distribuído é um tipo de ledger que é compartilhado, replicado e sincronizado de maneira distribuída e descentralizada. Blockchain é um tipo de ledger distribuído que é composto de registros gravados digitalmente, dispostos como uma cadeia de blocos em crescimento sucessivo, na qual cada bloco está criptograficamente vinculado ao bloco anterior e protegido fortemente contra fraude e adulteração. O nó é um tipo de dispositivo ou processo que participa de uma rede de ledger distribuídos, mantendo uma ou mais cópias ativas de blockchain. A blockchain permissionada, permissioned, é um tipo de blockchain na qual são necessárias permissões para manter e operar um nó ou peer. A blockchain sem permissão, ou permissionless, é um tipo de blockchain na qual não são necessárias permissões para manter e operar um nó ou peer. Neste trabalho, nós trataremos da blockchain permissionada.
Em termos de abrangência, né? O banco de dados distribuído, os dados estão distribuídos com a administração centralizada. Então, nós podemos ter dados em diferentes sites, em diferentes localizações, porém, a administração desses sites, dessas localizações, ainda é uma administração centralizada. Então, se algum agente, algum elemento conseguir cooptar ou corromper essa administração centralizada, ele vai corromper toda a base de dados distribuída. O Distributed Ledger, os dados são distribuídos com a administração descentralizada. Assume-se a presença de nós maliciosos na rede. No caso do Distributed Ledger, se um dos sites ou locais onde estão distribuídos os dados for corrompido, os demais podem ter condições de continuar operando, porque a administração é descentralizada. Nesse cenário, assume-se que, em dado momento, pode acontecer de um dos nós tornar-se malicioso e resolver investir contra o restante da rede. Então, o Distributed Ledger já contém na sua arquitetura elementos para tratar essa distribuição e prevenir a questão maliciosa na rede. A blockchain é um subconjunto do Distributed Ledger, é uma estrutura de dados com difusão. Então, a cadeia de blocos de transações criptograficamente vinculados e dados propagados pelos nós ou peers. A blockchain permissionada, Permissioned Blockchain, é um modelo de permissão. A leitura pode ser pública ou privada e depende do conceito da rede, depende do modelo que está se tratando a rede. Porém, a escrita somente é permitida aos nós ou peers autorizados na rede. Só quem pode escrever na rede são os nós previamente autorizados dentro do consórcio da rede. Em termos de cadeia da blockchain, temos um exemplo aí com 3 blocos. Né? Cada bloco tem o seu block header, que trata das questões de cabeçalho do bloco, das transações envolvidas no bloco, e o block data, que é o conjunto de dados ou o campo de dados do bloco. Cada bloco é vinculado ao hash do bloco anterior. Então, o bloco tem no seu topo o próprio hash, e esse hash ele é formado pela concatenação dos elementos internos do próprio bloco, sendo que dentro desses elementos internos está o hash do bloco anterior. As setinhas demonstram aí os links para as simulações desses hashes que tem apontando de bloco para bloco. Então, se um atacante tentar corromper o bloco, por exemplo, que está mais à direita, e alterar algum elemento dele, esse atacante vai ter que alterar também o hash desse bloco. Só que para ele alterar o hash desse bloco, ele vai ter que alterar o conteúdo do bloco anterior. E, por sua vez, vai forçar ele a alterar também o conteúdo do bloco ulterior. E assim, subsequentemente, até o bloco Gênesis, o que torna muito difícil computacionalmente de provocar uma fraude nesse encadeamento de blocos, dado que é necessário alterar hash por hash de cada bloco, de cada elemento, só para ele alterar um bloco na cadeia. O bloco de transação, né, com os dados, então, na parte ali, simulando que na parte de cima nós temos o cabeçalho do bloco, com o valor hash do bloco, o valor de hash do bloco anterior, número do bloco, data hora, tamanho do bloco, altura do bloco e o valor hash do bloco de dados. E o bloco de dados, né, ele geralmente é definido pela aplicação ou sistema que utiliza a blockchain. Então, o bloco de dados vai ser montado de acordo com a estrutura de dados que o sistema que usa a blockchain definiu. Temos aí uma questão levantada, né? Plataforma de blockchain permissionada,
a rede mantida por um consórcio, não controlam nem determinam a estrutura de dados no campo de conteúdo dentro de cada bloco encadeado, como foi demonstrado na imagem anterior. Um documento carregado no campo de conteúdo de um bloco da blockchain, ele tem rastreabilidade, disponibilidade e integridade de transação providos pela plataforma de blockchain. Confidencialidade, não repúdio e integridade de conteúdo sobre o documento carregado no conteúdo de um bloco, naquele campo de dados do bloco, não podem ser garantidos pela plataforma de blockchain, porque dependem da estrutura de dados definida pelo sistema que usa a plataforma de blockchain. Esse problema também foi evidenciado nesse paper que está citado aí do Haikwar, Mike e outros, que tratou de um survey of knowledge of usage cryptographic in blockchain. Então, é um survey de conhecimento sobre o uso de criptografia em blockchain. Nesse survey, eu extraí um pedaço dele para exibir para vocês. Então, enquanto as assinaturas digitais produzidas com as chaves utilizadas na infraestrutura de chave pública são bem legalmente reguladas e podem ser usadas em diferentes tipos de disputas legais, é um grande desafio como tratar essas regulações similares para todos os tipos de assinaturas digitais usadas num sistema de blockchain. Adicionalmente, no mundo físico, se um ativo é perdido, por exemplo, um carro muito caro ou um relógio muito caro, ele pode ser rastreado até o seu proprietário legal. Nesse paper, ele cita um problema, ele lista uma série de problemas. Eu marquei um aí, que é o problema 9, que é desenvolver protocolos de segurança que misturam os padrões existentes e legais de infraestrutura de chave pública com os que foram desenvolvidos nos sistemas de blockchain. Esse é um desafio que ele citou aí a partir dessa pesquisa realizada e publicada em 2019. Relacionado ali ao problema de pesquisa 10, foi relançado. Então, existe uma questão relacionada ao wallet do Bitcoin. E aí eu sinalizo ali no final, Mas, para outros sistemas de blockchain, não há uma proposta ou uma solução definitiva. Não existe uma proposta ou solução definitiva. Então, esse é o problema que eu trato aqui, nesse protótipo. A parte 1 do protótipo. Recursos do sistema. É um SO Ubuntu Linux, que usa o Docker e o Docker Compose como virtualizador dos componentes da rede blockchain. O Hyperledger Fabric 1.1.4.5 é o framework de blockchain permissionada que está sendo utilizado. A plataforma de JavaScript é o Node.js na versão 8, ou seja, a linguagem de programação é JavaScript. E o gerador de números aleatórios utilizados nos algoritmos de criptografia é o próprio gerador do sistema operacional e do Node.js, da própria plataforma. As bibliotecas que são utilizadas no protótipo para fazer os smart contracts são a Crypto, que é uma biblioteca nativa do sistema Node.js, e a biblioteca OpenPGP, que foi selecionada aí, e eu vou demonstrar como chegamos nela. Características de segurança no protótipo. Confidencialidade é garantida pela criptografia simétrica dos dados com senha aleatória e com a transmissão dessa senha cifrada usando-se a chave pública do destinatário no sistema assimétrico. Então, nós geramos uma senha aleatória, criptografamos os dados com essa senha aleatória, depois essa senha aleatória simétrica, ela é criptografada usando um algoritmo assimétrico e transmitida para um destinatário. O não repúdio, ele é garantido pelas assinaturas criptográficas do emissor e do validador.
aplicadas aos dados, geradas a partir de suas respectivas chaves secretas no sistema assimétrico. A integridade de conteúdo. Ela é garantida pelos hashes utilizados no processo e pela superposição de hashes sobre hashes, por exemplo, o Merkle root, dentro do campo de dados do bloco. A rastreabilidade. Ela é garantida pelo encadeamento dos blocos na blockchain quando um bloco calcula o próprio hash de cabeçalho, levando em conta a referência para o hash de cabeçalho do bloco anterior. Pode-se analisar a cadeia de blocos navegando-se através da referência de cada bloco em relação ao bloco anterior, aí até chegar no bloco gênesis da blockchain. Para alterar o encadeamento entre os blocos, um atacante terá que recalcular e alterar todos os hashes encadeados até o bloco gênesis da cadeia. A disponibilidade ela é garantida através da replicação da cadeia de blocos pelos peers participantes da rede, que estão distribuídos e são gerenciados independentemente por cada organização participante da rede. A responsabilidade pela manutenção de cada peer na rede blockchain é de cada organização que participa da rede, fornecendo o próprio peer para armazenar uma cópia replicada da blockchain. Se um atacante comprometer a segurança de um peer, os outros que participam da rede ainda poderão responder pelo consenso na rede e redistribuição da blockchain. A terceira parte confiável. A rede blockchain elimina a necessidade da terceira parte confiável, porque a automatização provida pelo protocolo de consenso e pelos smart contracts provê o estabelecimento da confiança. Em redes de consórcio privado, a permissioned, as organizações participantes concordam sobre as regras do protocolo de consenso e dos smart contracts. As regras do protocolo de consenso são providas de maneira nativa pela plataforma de blockchain e também podem ser plugadas e configuradas na plataforma. As regras dos smart contracts são estabelecidas na arquitetura do sistema que acessa a rede blockchain, aceitas por todas as organizações participantes da rede no modelo que nós estamos trabalhando, que é o modelo permissionado, codificadas a partir da API da plataforma de blockchain e publicadas em todos os peers participantes da rede blockchain. Sobre a biblioteca de criptografia selecionada. Então, um paper que relacionou e classificou várias bibliotecas criptográficas de 2017, o autor é o Andreas Popelli e outros. Esse paper, esse survey, fornece uma classificação de mais de 700 bibliotecas criptográficas. As bibliotecas foram escolhidas quanto à atualidade, popularidade e classificadas lá no paper. Para fornecer uma visão geral padronizada, os traços e características mais importantes dessas bibliotecas foram reunidos e definidos dentro do survey. A coleta de dados sobre essas características foi realizada de forma manual e automatizada pelos autores do trabalho. Nesse survey é indicada a biblioteca OpenPGP e ela é uma das que tem a maior cobertura em termos de cifras relacionadas, hashes e algoritmos de criptografia e algoritmos de assinatura digital. Aqui tem uma indicação do OpenPGP, o que ela tinha na ocasião de cifra de bloco, cifra de string, hash, MAC, PKC, PKI, protocolos, etc. Aqui embaixo já é outra biblioteca de criptografia em JavaScript. Esse paper do Andreas Popelli, ele não relacionou somente JavaScript, ele relacionou várias linguagens de programação e as bibliotecas de criptografia de acordo com cada linguagem de programação. Então eu entrei nesse paper, fiz uma seleção, fiz um ranqueamento e o OpenPGP era um dos melhores ranqueados pelo próprio paper lá, em termos de características e elementos de criptografia. O OpenPGP é uma implementação do OpenPGP para JavaScript, Ele faz uso aí do SH256, do SH512, SCDH e SCDSA, ou seja, criptografia por curvas elípticas e assinatura por curvas elípticas.
Ele implementa curvas elípticas do NIST, né? E, inclusive, a curva 25519. A última atualização desse paper em relação à data atual foi, a última atualização dessa biblioteca, que é o OpenPGP-JS, em relação à data atual, foi de 15 de abril de 2020. Ele tinha até o momento 138 releases publicadas e uma quantidade de contribuidores de 84 na ocasião. E está disponível nesse link aqui para consulta e download. O OpenPGP ele já passou por uma verificação e auditoria no passado. Um elemento independente que fez uma ampla avaliação de auditoria de segurança sobre o OpenPGP e gerou um relatório, né, o relatório completo estava disponível, que indicou uma série de melhorias. Então, o OpenPGP ele já é uma biblioteca de criptografia que ela passa por uma verificação e por uma auditoria para testar a eficácia dela. Dentro do trabalho, eu tive que criar uma wallet PGP, né, que ela foi formatada de acordo com a minha necessidade no trabalho. Né. Então, essa wallet PGP, ela mistura tanto uma parte do que existe da wallet X509 do Hyperledger Fabric, quanto a necessidade que foi de gerar no trabalho chaves de criptografia. Então, aqui um exemplo de uma wallet PGP que a gente criou, depois eu vou mostrar o código para vocês, das wallets que foram criadas. Ela tem um tipo, né, que é eu defini como PGP, um número de versão, que eu chamei de número 1. O usuário é definido com nome, organização, e-mail. O MSP é a organização na rede blockchain. X509 é o identificador de e-mail deste usuário para acessar a rede blockchain usando um certificado X509. A passphrase é a senha de abertura da chave secreta dessa wallet PGP e a chave secreta é a Private Armory. A chave pública é a Public Armory e ainda tem o certificado de revogação gerado no sistema. Então aqui nós temos 3 chaves, chave pública, chave secreta e uma chave de revogação e a senha que abre a chave privada, a chave secreta, né? A organização da rede blockchain. A aplicação cliente utiliza um gateway interno à aplicação para acessar a rede blockchain. Toda a rede blockchain está montada com canais de comunicação sendo executados em cima de TLS, ou seja, são canais criptografados. E essa comunicação via TLS utiliza os certificados no padrão X509 gerados pelo Hyperledger Fabric. Essa nossa rede blockchain ela tem um orderer que faz a orquestração, né, a ordenação do que acontece na rede, e tem 3 organizações: a organização Guarani, a organização Ticuna e a organização Chavante. Cada uma dessas organizações tem um peer, correspondentemente aqui, e cada um desses peers armazena uma cópia da blockchain. Então, vai ser feita a demonstração com essa organização aqui da rede blockchain. É importante se notar as 3 organizações na rede, o orderer, né, a aplicação cliente e o gateway relacionado que faz a comunicação com a rede blockchain. Então, essa foi a parte 1 do protótipo, né? Nós vamos passar agora para a fase de demonstração do protótipo, né? Ou seja, a parte inicial, que é a configuração da rede blockchain, a configuração do criptomaterial, o modelo de dados, a configuração do gateway, a criação da rede blockchain, a criação do canal, etc. Então vamos lá, vamos sair da apresentação e ir para o código em si, né? Vamos dar uma olhada primeiro como é que está configurado aqui a rede blockchain a partir da configuração do próprio Hyperledger Fabric. Então o Hyperledger Fabric ele trabalha com uma definição primeiro do consórcio, né? Vamos abrir aqui o arquivo de configuração. O arquivo config.tx.yaml ele define a organização do consórcio. Então nós temos aqui
As organizações, o próprio ordenador, né, com seu diretório de criptografia relacionado, a organização Guarani, com as suas políticas, reader, writer, admins, os peers dela, que tem um anchor peer somente, a organização Ticuna, da mesma maneira, né, com o mesmo tipo de organização, e a organização Chavante, com o mesmo tipo de configuração e padronização organizada. Notem que nós temos o peer 01 Guarani está na porta 10.051. O peer 0 Ticuna está na porta 12.051. E o peer Chavante está na porta 14.051. Por que portas? Porque nós estamos trabalhando aqui com o ambiente Docker e simulando os 3 peers rodando na rede blockchain. O Docker faz esse trabalho para a gente e simula a rede de maneira virtual desses 3 elementos, mais o ordenador sendo executados. As capacidades da rede, as configurações de canal, o ordenador, né? A característica de configuração nível de aplicação, configurações da aplicação, características de regras de autorização do próprio Hyperledger Fabric. As organizações participam do consórcio, Guarani, Ticuna e Chavante. As próprias políticas do consórcio, políticas de endorsement, escrita, etc. O endereço e configuração do ordenador, nós estamos trabalhando com um único ordenador, que é um ordenador solo, que faz o controle total da rede blockchain. Esse ordenador está nesse endereço aqui e ele é executado na porta 7050. Questões de política e o canal. O canal é onde efetivamente a aplicação vai rodar e acessar a rede blockchain. Esse canal tem algumas políticas de acesso, e endorsement e tratamento definidas e uma configuração de profile. Essa configuração de profile ela é importante porque ela define o bloco Gênesis do canal e como o canal vai operar. Então, nós temos aqui um consórcio, o consórcio nesse canal que é chamado de Atlas Consórcio, ele aceita as regras default do channel, do canal, aceita as configurações default do orderer, o orderer está no controle e o consórcio tem 3 organizações, Guarani, Ticuna e Chavante. Em termos de aplicação, também 3 organizações e as configurações de capabilities da aplicação. Em termos do canal e da configuração também, é uma sequência, né? Ele tem as configurações do canal e as 3 organizações. Isso aqui é utilizado para se gerar o bloco Gênesis, que posteriormente vai ser usado na configuração do canal. A parte de criptografia, né? E as wallets X509. O Hyperledger Fabric ele fornece um recurso para que o sistema gere as wallets de criptografia no modelo X509 dele, utilizando já a criptografia por curvas elípticas. O Hyperledger Fabric somente trabalha com curvas elípticas. Então, para a gente não ter que ficar administrando uma infraestrutura de chave pública, um servidor de certificados, o próprio Hyperledger Fabric gera para a gente uma série de certificados. Então, a configuração para a geração desses certificados está aqui nesse arquivo crypto-config.yaml, né? Que tem as organizações, o order, as configurações dele, hostname, common name, as abreviações, a quantidade de usuários que ele tem. No caso do order, ele só tem 1. E os peers, né? No caso do peer Guarani, nós temos essas configurações aqui dele, né? E a quantidade de usuários que ele tem é de 5 usuários configurados que ele vai gerar para a gente. A organização Ticuna, a mesma coisa, né? Ela tem o peer 0 dela, as questões de transformação na rede, com 5 usuários, e a organização Chavante também com 5 usuários. Então, esses comandos, esses YAMLs, eles são utilizados em comandos que geram os elementos de blocos Gênesis, etc. Né? Então,
temos um comando aqui para a configuração do bloco Gênesis do sistema. Então, como é que a gente gera o bloco Gênesis do sistema? Eu montei um script de configuração, né, que eu apago o material antigo, e ele utiliza aqui um comando do próprio Hyperledger Fabric, que é o config.tx-gen. Ele aproveita o profile. Qual é o profile? É o profile que está aqui em cima, no caso é o profile multi-org solo, que estava pré-configurado lá. Ó. Voltamos no config.tx, está aqui, ó, multi-org solo. Ele usa esse profile como referência, um channel ID, que é o nome do canal, e gera um bloco Gênesis de referência, que é o sysgenesis.block. O sistema já parte com esse bloco Gênesis. Então, o próprio Hyperledger Fabric, quando inicia, ele precisa de um bloco Gênesis de sistema. Do ponto de vista de aplicação, nós vamos criar um canal. A criação desse canal leva em consideração um modelo de bloco de canal, de transação. Então, é uma outra configuração, né? Reparem que nós temos aqui o mesmo prefixo no Profile Genesis, Profile Channel. E aqui já é um tipo de geração diferente. O config.tx, gen, profile channel, que é o relacionado ao canal dev channel. Esse aqui vai ser o canal que a gente vai criar para demonstração. E é gerado um bloco chamado .tx, que é um bloco template de bloco Gênesis. Na criação do canal, esse modelo aqui vai ser utilizado para se criar o bloco Gênesis do canal. A gente vai ver isso depois. E por segurança são criados aqui os blocos, os modelos de transação, né, para o Guarani, para o Ticune, para o Chavante, apesar de que eles não são usados na aplicação que nós estamos trabalhando. Né. Também é gerado material criptográfico. A geração do material criptográfico é um comando do próprio Hyperledger Fabric, né, o CryptoGen Generate, que leva como input o CryptoConfig e faz um output para o diretório CryptoConfig do material criptográfico. O que é o material criptográfico? Né? Vamos dar uma olhada nesse diretório aqui, CryptoConfig. Né? Ele é gerado aqui. Né? Então, o diretório CryptoConfig está aqui. Tem o Order Organization e o Peer Organizations. O Order Organization, dentro do domínio blockchain.biz, tem a configuração do Orderer. Se a gente der uma olhada aqui em Orders, vai aparecer o order.blockchain.biz, que é aquele endereço que a gente tinha configurado por Orderer. E dentro do MSP ele tem aqui as configurações, né, de admin certs, que tem o certificado quando é o caso, CA certs, né, que é o modelo do certificado que ele gera, né, um keystore, que essa configuração aqui é uma configuração padrão do Hyperledger Fabric. Certificado de assinatura, né? E o certificado de TLS, lembrando, né? A gente falou que todos os canais de comunicação na rede blockchain ocorrem pelo TLS. Então está aqui a configuração e o certificado do TLS. Né? Os peers, né? Eu esqueci aqui. O Orderer tem os usuários dele. No caso do usuário, ele tem o admin @blockchain.biz do próprio Orderer e está relacionado aqui, olha lá, admin certs, né? TLS certs, keystore, etc. Né? Então está aqui toda a configuração dele, como é que ele está configurado aqui dentro, em termos de configuração do próprio Orderer. Né? Já os peers, né? Os peers, vamos tirar como exemplo aqui o peer Guarani, da organização Guarani, né? Em termos da organização, ele tem os certificados, né, da organização, o certificado TLS da organização. Dentro dele tem o peer, né, o peer 0. O peer 0 tem a configuração dele, os certificados dele. Né? São 8 certificados, um conjunto de chaves, etc. Né? E os usuários, né? O usuário admin e os users dele aqui. Vamos pegar aqui o user 2. O user 2 tem a própria configuração dele aqui
de chaves, de pares de chaves, né? A CA dele relacionada, né? O certificado em relação a CA, as chaves, né? Certificados de assinatura e o certificado de TLS que ele utiliza para acessar a rede blockchain, né? Então, todas as organizações têm essa mesma configuração de certificados aqui, né? E para subir a rede, como é que a rede está montada, né? A rede ela é executada dentro do Docker. Então, o Hyperledger Fabric ele levanta, para cada elemento da rede é levantado um container e esse container roda o elemento necessário do Hyperledger Fabric. Essa configuração de container ela está dentro do Docker Compose YAML. Vamos dar uma olhadinha aqui no Docker Compose YAML. O Docker Compose YAML ele tem, vou mostrar aqui para vocês a estrutura dele, ó. Os serviços, né, o ordenador. Vou minimizar aqui que facilita para poder ver nessa janelinha aqui, né? Então, esse Docker Compose ele tem a configuração do orderer, do CouchDB. O CouchDB é o banco de estados, é um banco de dados em memória e que tem um certo armazenamento dentro do próprio PIA e armazena os estados relacionados à blockchain também. Ele é auxiliar a própria rede blockchain que roda dentro do Hyperledger Fabric. Então, eu tenho o orderer, para cada PIA eu tenho um CouchDB. Então, esse peer depende desse CouchDB. E relacionado a cada peer, nós temos um container de utilitário, que é o CLI. Então, para o peer 0, eu tenho o container CLI Guarani, que é um container de utilitário. Para a organização Ticuna, nós temos o CouchDB, temos o peer 0 da Ticuna e a configuração do container de utilitário. E para a organização Chavante, nós temos o CouchDB dela, o Peer 0, né, e o Chavante. O Peer é onde fica exatamente o Ledger, né? Então, o Ledger fica no Peer. O CouchDB é um banco auxiliar que visa facilitar a consulta ao Ledger. Por isso que nós temos um CouchDB rodando em paralelo ao Ledger. E o CLI, né, Guarani, Ticuna e Chavante, é para facilitar o elemento utilitário a conectar e executar comandos dentro da rede blockchain nos peers. O orderer tem essa configuração aqui, que geralmente é uma configuração de container, né? O nome do container, o nome da imagem, no caso estamos trabalhando com a imagem 145 do Fabric Orderer, o environment são variáveis de ambiente, o working dir dele, o command e a porta e os volumes mapeados dentro daquele container. Então, o mapeamento entre o diretório no sistema operacional que está fazendo o hosting dos containers pro diretório dentro do container. Então, por exemplo, nosso diretório aqui, na nossa árvore local, né, o diretório ponto, /order, /workdir, ele é mapeado dentro do container do orderer para etc, /hyperledger, /fabric, /order. E a rede virtual que está montada dentro do Docker é a rede Block DevNet, né? As outras configurações são muito parecidas. O CouchDB ele está com a configuração, né, com o container name, o nome da imagem, o environment dele. Notem que o CouchDB tem um usuário e uma senha pré-configurados aqui, né? Isso é para dificultar o acesso externo, apesar de que a senha está em claro aqui, mas só isso já prover para o próprio Docker um nível mais forte de configuração. Voltando uma coisinha aqui sobre o orderer, né, a configuração do orderer que está aqui, os parâmetros dele, né, observe o seguinte, a porta dele, né, o listing port, que é a 7050, né, ou seja, 7050 dele, ele usa uma configuração de criptografia, que é o local MSP ID, o orderer MSP, o diretório dele, onde está relacionado o material criptográfico dele. E reparem que aqui, ó, order general TLS enable, a private key, o certificado, está tudo aqui. Então, tudo que é necessário em relação
A order é para poder contatá-lo, está aqui, e a configuração de TLS está habilitada. Significa que todas as comunicações da rede ocorrem através de um canal criptografado por TLS, usando os certificados gerados pelo próprio Rapid Fabric, né? A configuração, né? Seguindo então a configuração do CouchDB do Guarani, essa configuração aqui é padrão. A única relação que tem é a porta, né? Nós adotamos aqui uma porta externa no padrão 10.000, né? Para não confundir com os outros CouchDB. E tem a configuração do próprio peer que armazena o ledger da blockchain, né? Então o peer tem as próprias configurações, a parte dele, a definição dele de configuração de criptografia, onde é que estão a árvore de elementos criptográficos, de material criptográfico, endereço, porta, etc., né? E também TLS habilitado, né? E os certificados estão apontados aqui, né, dentro do sistema que ele vai utilizar, né? Seguindo aqui, o Peer 0 da Guarani usa 3 portas, a 10.051, 10.052 e 10.053, e tem esses volumes mapeados aqui. Configuração semelhante está no Clique Guarani, só que o Clique Guarani ele é simplesmente um batch, né? Reparem o comando aqui, ó. Vou mostrar o comando para vocês. Command. Esse command peer node start é o comando do né, peer 0 Guarani blockchain bis. Então, quando esse container sobe, é executado esse comando peer node start. Quando o comando relacionado ao CLI Guarani entra, né, ou seja, o CLI Guarani é o container utilitário, o comando que entra é um comando diferente. É o comando bin batch, ou seja, para rodar um batch relacionado só ao utilitário, para a gente poder executar comandos no sistema operacional que chamam ou executam coisas no peer, como correspondência, né? As configurações de variáveis de ambiente são as mesmas, né, de environment são as mesmas do CLI Guarani, mas reparem o seguinte, ó, o CLI Guarani ele, como é um container utilitário, ele utiliza uma imagem que é o Fabric Tools, né? Tá aqui o Fabric Tools. Já o Peer, que encapsula o Ledger, ele já trabalha com uma imagem que é o Fabric Peer, né? Já é uma imagem diferente que é executada. Os outros, né, containers que são configurados nesse documento são os containers do CouchDB Ticuna, que é muito semelhante. A alteração aqui trata-se das portas e trata-se dos elementos de criptografia do Peer 0 Ticuna 1, né? Do Peer 0 aqui da Ticuna. Por quê? Porque muda essa porta e muda-se as referências, né, de elementos criptográficos aqui marcados. Eu só sinalizei aqui o nome, né, da organização, ele já marcou aqui todos os elementos e aqui estão as marcações de TLS, os elementos de client aqui, etc., né? Uma coisa interessante é que eu configurei o nível de chain code do log para debug, para poder facilitar a leitura e a visualização do código que vai executar lá, né? Uma outra coisa importante foi o seguinte: eu habilitei aqui o parâmetro Core Ledger History Enable History Database. Para que é isso? Para que a gente possa consultar o histórico de transações relacionadas a um identificador na rede blockchain, de modo a verificar tudo o que aconteceu com aquele identificador na rede blockchain e ver o histórico, ver o que está acontecendo, ver a sequência de transações, a sequência de hashes diferentes que foram gerados relacionados àquele identificador na rede blockchain. Isso aqui vai ser utilizado depois, né? Porque isso aqui é uma configuração que está habilitada e ela é utilizada quando a gente executa aquele caso de uso histórico, né? Mesma configuração, workdir, command e o utilitário, que é o CLI Ticuna, como um client, né? Mesma coisa segue em relação ao Chavante, ou seja, tem o CouchDB da organização Chavante, o Peer 0 da organização Chavante, com toda a sua configuração aqui, né? E o CLI Chavante, que é o utilitário da organização Chavante. Então, esse documento aqui encerra, esse arquivo de configuração, o docker-compose-yaml, encerra toda a configuração que é mapeada e utilizada pelo Docker para levantar
os elementos da rede blockchain que nós apresentamos para vocês, né? Vamos ver o que tem mais aqui no checklist de verificação. A configuração da rede blockchain, eu apresentei para vocês com 3 organizações, a configuração do criptomaterial, o modelo de dados e a configuração das wallets PGP, né? Como é que foi feita essa configuração aqui das wallets PGP? Eu criei um pequeno programa. Esse pequeno programa ele utiliza o OpenPGP para gerar as wallets PGP. Então, esse programa ele tem a carga, né, do material aqui, dos requisitos, né, do OpenPGP, PF, os modelos de dados, né, etc. O modelo e o tipo de curva elíptica selecionada, que no caso aqui é SEC-P256K1. A 256 ela tem 256 bits na chave secreta. E demais parâmetros de configuração. E são utilizados os elementos aqui de configuração X509 das redes. Então, eu utilizo 3 usuários, o usuário admin, o usuário user1 e o usuário user2 de cada organização que foi gerado lá pelo criptomaterial do Hyperledger Fabric, né? Então, observe uns blocos aqui, né? Esse aqui é da Ticuna, essa aqui é da Chavante, né? Temos o tipo de usuário, que é simples, o validador ou administrador. Isso aqui foi uma configuração que eu montei para poder facilitar e gerar as wallets. Esse método aqui, ele pega a configuração do PF, né, a partir do file system, em função do tipo, em função da organização. Aqui é um método para gerar a senha randomicamente. É uma senha gerada randomicamente, e depois eu gero um valor qualquer lá e depois eu faço o hash dela, para eu poder ter uma passphrase mais fácil, que vai ser utilizada para a criação de certificados. A criação de certificado, né, é gerada eu tenho uma proto wallet, que é essa aqui, gera os certificados. Eu tenho a chamada da geração da senha, né, que é aquele método anterior, né? Esse método aqui é chamado aqui, as datas, como é que está organizado, né? E a execução em si, né, que eu escrevo as chaves para o file system. Então, ele lê os elementos, lê, trata, né? Então, isso aqui foi tudo uma série de configurações que eu fiz para poder gerar o wallet, né? E como é que está configurado, etc, né? Aqui, repare que nesse ponto aqui eu pego as wallets X509 do próprio Hyperledger Fabric. Aqui, isso aqui é uma classe de JavaScript com funções do próprio Hyperledger Fabric para poder utilizar e pegar as informações dele. Então, é um mix, né, de geração. E aqui no método main eu chamo isso tudo e coloco as configurações, né, de cada grupo de usuários em cada organização. Como são 3 organizações são 3 grupos, cada grupo tem 4 usuários, né? Na organização Guarani eu tenho os usuários Alice, Kate, Lisa e um validator. Na organização Ticuna eu tenho os usuários Bob, Susan, Ted e um validator. E na organização Chavante eu tenho os usuários Sean, Fred, Nancy e um validator, né? O que foi dado de output? O output criado está aqui, né, aqui do lado esquerdo, dá para ver, ó, na organização Guarani, no diretório, foi gerado 3 diretórios, Alice, Kate, Lisa e Validator. A Alice, o que tem no diretório dela? Tem a wallet PGP criada por nós e a importação dos certificados do Hyperledger Fabric. Então, esse grupo aqui de certificados ele é importado a partir do Hyperledger Fabric, né? Reparem aqui, esse aqui é uma chave privada, ó, o sufixo dela ali, ó, finalzinho da linha. Apesar do início da linha ser igual, né? Aqui, ó, essa aqui é uma chave privada, X509, essa aqui é uma chave pública, X509, uma outra chave privada, X509, uma outra chave pública, X509, e o próprio usuário pré-configurado aqui, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se a gente consegue alterar essa configuração aqui e dar um format, né?
Aí já está concatenado aqui, deixa eu ver se eu consigo alterar. Beleza, aqui dá para ver. Né, a configuração do usuário, qual é? É o nome, né? MSP de Guarani, as roles, affiliation e a questão do certificado. Isso aqui foi tudo, esse grupo aqui foi importado do Hyperledger Fabric. Então, para a usuário Alice acessar a rede blockchain, entrar na rede blockchain, ela vai usar essa configuração aqui do user2@guarani. Uma vez que ela está na rede, para transacionar os dados, a transação dos dados vai utilizar a wallet PGP que a gente criou. Né? Essa wallet PGP aqui, ela foi gerada, né? Dentro daquele programinha, né, que eu fiz, e ela encerra o quê? Ela encerra o tipo, né, o nome, etc., as configurações do usuário Alice, organização, e-mail, etc., a passphrase, que é a senha, isso aqui é a senha que decriptografa a Private Armored, que é a chave secreta PGP. Tá aqui, Begin PGP Private Key Block. Né? A Public Armored é a chave pública publicada e a Revocation Certificate para revogar o certificado. Apesar de ter gerado aqui, aproveitado de ter gerado, eu não estou utilizando a Revocation Certificate no protótipo. Né? Reparem o seguinte, eu vou abrir uma outra aqui do lado para poder facilitar a leitura, né? Essa aqui é a Kate, né? A Kate tem a configuração dela e já é uma outra configuração de senha, de chave privada, etc. Lembrando que essas chaves privadas e a chave pública, elas foram geradas utilizando o quê? Utilizando a criptografia de curvas elípticas pelo próprio OpenPGP, né? Dentro do tipo de curva que é a SECP256K1. Tá? Tudo isso para poder gerar esse modelo de wallet que a gente vai utilizar dentro da aplicação para poder criptografar, fazer a criptografia assimétrica dos dados no sistema protótipo que a gente montou. Né? Então, esse aqui é o modelo de wallet que foi pré-configurado. Né? Vamos dar uma olhada no nosso checklist. Então, o modelo de wallet é a configuração do gateway de conexão do cliente à rede blockchain. O gateway. O gateway dentro do diretório de aplicação, vamos dar um pulinho lá no diretório de aplicação. Né? No diretório de aplicação é onde tem os arquivos, né? Doc History, que é aquele caso de uso histórico, Doc Issue de emissão, Read de leitura e decriptografia, Retrieve de recuperação, Revoke de revogação e Validate para validar. Tem aqui dentro um gateway, que é o gateway que a gente utiliza para acessar a rede blockchain. Né? Então, esse gateway tem uma série de configurações. Né? Essas configurações aqui do YAML seguem o padrão do Hyperledger Fabric, mas nós temos duas classes JavaScript que eu fiz para poder utilizar esses arquivos de criptografia aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui do Dev Channel Connection Guarani.yaml. Ele tem lá o nome, né, dele, um tipo, uma descrição, de Notarization Network Open Dev Channel, né, que é a configuração do gateway, e o client. Esse client aqui é a organização Guarani. Vamos dar uma olhada aqui no Ticuna, do lado. Linha a linha. Aqui, ó. Esse aqui já é outra configuração. Esse aqui já é da organização Ticuna. Daqui para baixo, o restante é muito parecido. Por quê? Porque a rede blockchain é muito semelhante, ou seja, o order, né, e os peers. Só que aqui os peers são diferentes. Esse aqui é o peer da organização Guarani. Né? Reparem que aqui do lado, a organização Guarani está comentado, enquanto a organização Ticuna está habilitado. Então, esse aqui é o arquivo de configuração do Gateway Guarani. Esse aqui é o arquivo de configuração, o painel da direita, né? É o arquivo de configuração da rede Ticuna. Digo, da organização Ticuna. De maneira semelhante, tem a organização Chavante. Se a gente for percorrer aqui, ó, a organização Chavante, né? Está comentado aqui Guarani, está comentado Ticuna e tem aqui o Chavante. Os chain codes listados, né? Então, eu tenho um chain code de exemplo
que eu não vou rodar aqui, tem o chain code alvo do protótipo, que é esse aqui, que é o Notarize Contract. Está marcado aqui o Notarize Contract. Tá aqui para baixo, da linha 118 para baixo, é idêntico em todos eles, né? É idêntico em todos eles, né? Questões de configuração da Admin Private Key, né? Do Guarani, do Ticuna, né? Todos eles utilizam uma chave. Essa chave aqui é a chave utilizada para acessar a rede blockchain, para entrar na rede blockchain. Uma vez que ele entrou, abriu o canal de comunicação, né, da rede blockchain, aí a transação, o tipo de dados, o modelo de dados que vai entrar no bloco segue aquela wallet PGP que eu criei, que eu demonstrei antes para vocês. Para utilizar esses arquivos aqui, existem duas classes criadas. A classe inicial criada foi a Chain Code Client TX, que faz e abre as transações para a rede blockchain. Essa classe aqui tem alguns parâmetros pré-configurados, né? São esses parâmetros todos aqui em cima, né? PF, etc. E tem a própria classe, que é o Client Code, Chain Code Client TX, o construtor dela, os métodos dela. Eu tenho um método que eu criei, que é o Get Wallet X509 Config, para poder pegar o wallet X509 e entrar na rede. Outros métodos, né, que é o Get Identity File System Wallet X509. Esse aqui, o do Fabric Transaction, é para fazer efetivamente a transação na rede blockchain, abrir e mandar o post, né, mandar a requisição lá para a rede blockchain para ser processado. O Process Blockchain Transaction, que são as chamadas. Um para Process Test, que é um método dummy que eu criei. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Process Blockchain Transaction, o método recebe como parâmetro um bloco de dados, testa, né, faz os testes necessários, levanta a wallet X509, levanta o Identity Label, faz algumas conversões de dados aqui do bloco de dados e processa um do Fabric Transaction, que é um método aqui dentro dessa própria classe. Vamos dar uma olhadinha nesse do Fabric Transaction. O que o do Fabric Transaction faz? Ele cria um elemento aqui no gateway, né? Cria um novo gateway, que o gateway é uma classe do próprio Rapelege Fabric, e começa a configurar com a questão de conexão do gateway. Conexões dele, o Identity Label, que foi passado como parâmetro, a wallet X509, o modelo de descoberta da rede. Cria um Connection Profile. Esse Connection Profile é a função do arquivo de configuração. O arquivo de configuração, eu fiz uma lógica de seleção de acordo com o tipo de organização. Então, de acordo com o input da organização, se seleciona um arquivo de configuração diferente, né? E aí faz a conexão com a rede, pega o canal de comunicação, pega o contrato, fez o contrato, faz aqui nesse ponto aqui, ó, na linha 278, é que efetivamente é feita a submissão dos dados e do tipo de transação para o contrato. A partir daqui você recebe uma resposta e se trata essa resposta. Reparem que o response ele vai ser retornado na pilha para o cliente poder tratar. O restante são métodos de log e os controles de fluxo necessários numa questão de conexão de rede, né? Por exemplo, aqui o gateway.disconnect, porque eu fiz uma conexão, aqui em todo caso eu vou fazer uma desconexão no final, senão fica um negócio aberto lá na rede blockchain e nunca fecha, mesmo quando a aplicação der um erro, der uma falha de processamento. Eu tenho uma outra classe que eu criei aqui, que é uma classe de configuração do recipient. É uma classe que eu criei para quê? Para poder gerar os destinatários. É só para facilitar, para criar aquela lista de destinatários. Então, quando é feita a emissão, para onde que é mandado? É mandado para essa lista que eu pré-montei aqui de destinatários. Numa aplicação real, né, no mundo real, teria uma interfacezinha que o usuário ia selecionar os destinatários, etc. Aqui eu criei uma lógica que já seleciona todos os destinatários e já manda para todos os destinatários aqui relacionados. Então, da organização Guarani, apesar de ter 4 usuários lá, estou mandando só para Kate e para Lisa.
né? Na organização Ticuna. Estamos mandando só para o Ted e para a Susan. Na organização Chavante, estamos mandando para o Fred e para a Nancy. Então, o documento vai para esses destinatários aqui e serão esses destinatários que poderão fazer a decriptografia do documento, né? Porque eles é que são o destinatário final. Checklist. Vamos lá, lista de verificação da apresentação aqui, né? Então, aqui a gente fez a configuração. Opa, agora vamos fazer a criação da rede blockchain. Como é que a gente faz a criação dessa rede blockchain? A primeira coisa é fazer a inicialização da rede, né? Então, vamos fazer a inicialização da rede. Já tem um diretório pré-configurado aqui. Nesse diretório já existe um script. Que script que é esse? É o script para levantar os containers, né? Então, vou abrir o script para vocês aqui, que é o DevNet Launch, né? Esse DevNet Launch tem algumas configurações aqui, né? Ele cancela. Se tiver algum container aberto, ele cancela. E em seguida, levanta a rede e todos os containers necessários. Então, esse comando aqui, ó, launch devnet, docker compose -f, docker compose emo, que chama aquele docker compose e faz o levantamento da rede blockchain em termos de containers, né? Vamos lá. Chamando e levantando os containers dockers da rede blockchain, que vão montar a rede blockchain, né? Aí ele está levantando cada container em cada ordem. Eu coloquei um sleep de 7 segundos para ele esperar essa configuração dos containers, levantar os containers, e em seguida um output para verificar como é que está isso. Esse output, o que é? É a configuração aqui do Docker, né? Para exibir a configuração do Docker. Estou tentando exibir para vocês aqui da melhor maneira possível, aumentando a tela aqui. Então, nós temos aqui, ó, os containers CLI Chavante, CLI Ticuna, CLI Guarani, Peer 0 Chavante, Peer 0 Ticuna, Peer 0 Guarani. E os containers do CouchDB do Chavante, do Ticuna e do Guarani e o container do Order. Está aqui o Order aqui, ó. Cada um desses containers tem um prefixo do container ID. Então, posso acionar esse container tanto pelo nome dele quanto pelo container ID. E eu mandei executar aqui uma inspeção da rede Docker. Então, o Docker pegou esses containers todos e os configurou dentro de uma rede virtual, né? Como se fosse uma sub-rede, uma subnet. Então, o CouchDB, por exemplo, ele está com um MAC address virtual, né? Esse MAC address aqui, ó, 0242, etc., né? E com o endereço IP virtual 172.18.03.16, né? O CLI Guarani está com esse MAC address e com esse endereço IP virtual. O CLI Chavante, o CLI Ticuna, né? Com outro endereço IP. O CouchDB do Ticuna. Depois o Peer 0 Ticuna, o Peer 0 Chavante, o Order e o Peer 0 Guarani. Cada um deles tem um MAC address virtual e endereço IP virtual diferente que são fornecidos pelo ambiente de virtualização do Docker. Cada um no seu Docker container separado direitinho. Então, essa aqui é a configuração inicial do container Docker levantado. Mas até esse momento a gente não tem uma rede blockchain instalada ainda. Como é que a gente vai instalar? Então, vamos utilizar os utilitários dos peers para poder levantar a rede. Eu já tenho aqui uma configuração, um script pré-configurado para poder chamar isso. Então, esse aqui eu entrei no container que contém o utilitário para a manipulação do peer Guarani. Esse load CLI Guarani, o que ele faz? Esse script aqui, né? Vamos dar uma olhada. Simplesmente eu chamo um docker exec, um modo interativo, CLI Guarani, que é o container, batch, que é o modelo batch.
né? É esse aqui que eu estou fazendo. O que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha no nosso checklist. Eu vou criar a rede blockchain, vou fazer a criação do canal da rede e a integração dos peers na rede blockchain. Então vamos lá fazer a criação do canal na rede blockchain. Criação do canal. Já tem os scripts pré-montados aqui. Para a gente verificar a versão do peer, né? Qual é a versão do peer, né? Aqui, peer 0, versão 1.4.5, Timecode Base Image, etc. Então, aqui, ó, Docker Namespace, Hyperledger. Né? Isso aqui é para verificar qual é a versão do peer que está lá. Só para vocês verem qual é a versão do executável peer dentro do Hyperledger Fabric que eu estou utilizando aqui no protótipo. Alguma configuração de variáveis de ambiente para poder facilitar os scripts, né? Vamos ver se tem algum canal já pré-configurado na rede. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, Peer Channel List, Endorser, Peer Channels Peers has joined, nada. Não tem nada. Voltou vazio, ou seja, não tem, esse peer não está relacionado a nenhum canal. Então vamos criar o canal. Né? Então eu tenho o comando para criar o canal, esse comando aqui utiliza, né? Peer Channel Create, o ordenador, está aqui o ordenador que está vinculado, o nome do canal, o nome do canal é o Dev Channel, o modelo, né, o template de bloco de transação, que é o Dev Channel Track TX, que a gente criou lá naquele passo inicial de configuração, né? Vamos voltar aqui, mostrar dentro do diretório config, né? Tinha aquelas configurações que a gente utilizou do config TX e do cryptoconfig. Esses caras a gente executou e eu tenho aqui o Dev Channel Track. Esse arquivo é um arquivo binário que contém o template de informações do Hyperledger Fabric para poder criar um bloco, né? Reparem que aqui dentro da Guarani, ó, no diretório workdir, eu não tenho nada ainda, não tenho nada configurado ainda, né, de organização. Ele está entrando ainda, não tem timecode, não tem nada, né? E aqui dentro do network, do channel, eu não tenho nada ainda pré-configurado. Aqui embaixo o output block, né? Ou seja, ele vai gerar um bloco que vai ter o nome DevChannelJane block e o outro parâmetro que é o acesso de TLS no agrupamento do canal, para poder acionar o ordenador. Então, vamos executar esse comando aqui. Né? Esse comando vai criar o canal. Então, o que ele fez? Ele gerou um bloco de construção, um bloco Gênesis, que vai ser utilizado no canal. Vamos dar uma atualizada aqui. Ó. Esse bloco ele é gerado. Depois aqui, no Channel Folder, né? Fabric, Peer, esse caminho aqui, Fabric, Guarani, Peer, Ledger. Né? Dentro do Guarani, baixar o Working de Ledger, tá aqui, ó, Dev Channel Gen Block. Então, foi gerado esse cara aqui. O próximo comando é para fazer o join. O join utiliza como input, ó. Ele utiliza como input o nome a identificação do bloco, o nome do ordenador e o próprio o arquivo de TLS do order. Né? Então vamos agora fazer o join do canal. Uma coisa importante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Existe um comando para se verificar a configuração atual da rede e a altura do bloco. Né? Vamos executar esse comando aqui, ó, get information of specific channel. Né? Para ver o que ele vai retornar de informação. Receive bad response, status 500, invalid channel ID dev channel. Retornou como se fosse um erro, porque o canal ainda não foi criado efetivamente. Né? Vamos criar o canal de fato.
submeter uma proposição, né? Então ele criou o canal. Como é que eu sei que ele criou o canal? Eu venho aqui, Peer Channel List, vou listar o canal. Está aqui o canal criado, Channels, Peers, Rejoiner, Dev Channel. Tá, mas e a configuração da rede blockchain? Como é que tá? Opa, então aqui agora já temos um empilhamento de blocos, né? Vamos ver como é que tá. Aqui já dá para ver, ó, blockchain info, altura 1, corrente block hash. Então vamos anotar esse cara aqui. Esse cara vai ser importante para o restante da demonstração depois, né? Vamos colocar aqui na... Aumentar um pouquinho. Não, assim tá bom. Qualquer coisa a gente aumenta depois. Tá anotado aqui, current block hash dele, né? Então, essa aqui foi a configuração. Então, nós já temos aí uma organização que criou um canal e está começando a criar a rede blockchain. Ah, e como é que faz com as outras organizações, né? O restante aí da configuração das outras organizações. Vamos dar uma olhada agora. Eu preparei um diretório para cada organização. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse caso aqui, eu vou fazer o mesmo processo, mas para Ticuna, né? Vamos chamar o peer lá de Ticuna. Então, eu tenho que configurar a parte dele, né? As variáveis de ambiente dele. Veremos que ele não tem um canal. Ele não está em um canal ainda. Não adicionei ele ainda em nenhum canal. Só que aqui, nesse caso, em vez da gente usar um bloco que está no file system, a gente vai utilizar a própria rede blockchain montada e que está gerenciando, organizada pelo ordenador para recuperar o bloco Gênesis. Então a gente vai recuperar o bloco Gênesis da própria rede blockchain. Esse comando aqui, peer channel fetch, né, oldest bloco. Então eu pego o bloco mais antigo da rede e gravo no file system com esse nome aqui, ó. Bababá oldest block. O restante é a informação de configuração do ordenador, do canal e de acesso ao canal de configuração. Receive de bloco 0, ou seja, eu recebo em um bloco. Onde está esse cara? Essa organização aqui é Ticuna, né? Vamos dar uma olhadinha nela lá. Vamos achar ela aqui em algum lugar. Tá aqui, Ticuna, né? O WorkD, né? Opa, Chain Codes, Ledgers. Opa, tá aqui, ó. Dev Channel Oldest Block. É o template que a gente fez, o Oldest Block. Dev Channel tá aqui. Tá aqui o nome dele, né? Então, para verificar que ele está vendo o diretório lá, vamos dar uma olhadinha que vai aparecer no diretório. Então, LS aqui, né? Está lá listado. Então, usando isso, nós vamos fazer o join de Ticuna no canal, né? Fez, submeteu, fez a proposição. Agora ele vai aparecer no canal. Então, vamos ver a lista aqui. Peer Channel List, né? Vamos ver aqui. Tá lá, Channels, Peers, Rejoiner, Dev Channel, pré-configurado. Ah, mas e a rede blockchain, como é que tá? Né? Vamos ver o nível dela. Opa, não mudou. Ou seja, a altura dela continua a mesma. Ou seja, a criação de peers na rede blockchain, né, de elementos na rede blockchain, peers participantes, não altera a altura da rede blockchain, não cria um bloco encadeado na rede. Bem, então nós já temos aí a organização Guarani participando da rede, a organização Ticuna participando da rede, agora nós vamos fazer a organização Chavante participando da rede. Vamos selecionar aqui um prompt, né, para poder fazer essa configuração.
Vamos dar uma olhada na configuração do Chavante, né? Então, aqui eu já vou fazer mais rápido, eu já vou pegar uma sequência completa de comandos e já vou mandar executar. Ou seja, a peer version dele, já a área de ambiente, ele não está em nenhum canal relacionado, né? Aqui eu já vou fazer direto a configuração dele, né? Fazer o fetch, listar. Nesse ponto, vamos fazer o join de Chavante no canal. Pronto, eu já fiz ali a proposição, já fez o join no canal. Vamos dar uma olhada aqui, ver a confirmação, se ele fez o join no canal. Tá ali, deve channel listado, né? Channel peer join. E vamos ver se ele alterou a altura da rede blockchain. Não alterou a altura da rede blockchain aqui. Então, essa foi a primeira parte. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lista de verificação. Agora nós vamos fazer a instalação do smart contract, né, nos peers da rede. E em seguida a instanciação do smart contract. Né. O smart contract ele já está pré-configurado. Na próxima parte, na parte 2, eu vou explicar como é que está essa configuração aqui do contrato inteligente. Nesse momento a gente só vai fazer a instalação dele. Então nós temos também uma série de scripts aqui pré-configurados. Eu carrego as variáveis de ambiente, faço uma preparação do team code, gero um pacote e faço uma assinatura desse pacote. Esse é o primeiro passo. Vamos começar aqui pela organização Guarani. Então, eu criei o pacote e assinei o pacote. Esse diretório aqui onde está o pacote gerado, dá para ver aqui dentro do Visual Studio, é o diretório da organização do network. Aqui, ó, channel. Tá aqui o pacote, Notarize Contract 100 package.out. Esse aqui que é o pacote gerado, que está ali pré-configurado. Esse aqui é o pacote assinado. O que a gente vai fazer? Vamos assinar também esse cara aqui, né, com as outras organizações. Então, o mesmo comando vai ser utilizado para assinar. Esse primeiro comando aqui a gente não precisa. Vamos executar só o segundo comando aqui para poder executar. Vamos executar aqui em Ticuna. Opa! É porque a gente não carregou as variáveis de ambiente. Agora eu posso fazer a assinatura do pacote. Beleza. E a mesma coisa vai ser no Chavante. Variáveis de ambiente. E vamos fazer a assinatura do pacote. Ele reclamou aqui da assinatura, já tinha sido feita uma assinatura antes dele, né? Então,
Silent encoder porque o outro elemento, né? Eu chamei aqui o outro elemento para poder fazer a instanciação, mas não tem problema. O próximo passo é, porque os outros dois já assinaram, então não vai ter problema. O próximo passo é fazer a instalação propriamente dita do pacote, né? Então vamos fazer a instalação no Peer Guarani. Esse aqui é o comando de instalação Peer, T-encode install, T-encode silent, node. Ok, vamos fazer a instalação. Instalado remotamente, payload, ok. Então ele fez a instalação. Uma vez que ele fez a instalação, qual é o próximo passo? A gente fazer uma instanciação dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, a altura, né? Como é que está a altura aqui da rede blockchain. Então ainda está com uma altura 1. Né? Vamos fazer a instanciação desse código. Né? Eu imediatamente vou fazer esse agrupamento total de comandos aqui, que já dá uma série de comandos para a gente poder ver tanto a instanciação. Aguarda um pouquinho, eu já vejo a altura da rede blockchain, já vejo o T-encode instanciado. Esse ponto demora um pouquinho, geralmente demora aproximadamente 1 minuto, porque ele tem que criar toda a capacidade da rede. Vamos aproveitar e ver uma coisa aqui. Vamos dar uma olhada aqui na nossa lista de containers Docker. Reparem que aqui nós temos CLI Chavante, Ticuna, Guarani, Peer 0 de Chavante, Ticuna e Guarani, CouchDB de Chavante, Ticuna e Guarani e o Orderer. Né? A consequência da execução desse comando aqui, de instanciação do smart contract na rede blockchain, é a criação em tempo de runtime pelo próprio sistema de um novo container Docker que contém especificamente o T-encode ou smart contract. Isso é porque a Hyperledger Fabric utiliza o modelo de microserviços para poder criar as funcionalidades de contratos inteligentes. Opa, então reparem que ele executou o comando, né, deu um espaço, opa, já aumentou a altura da rede aqui, ó. Vamos copiar esse valor aqui, né? Coisa eu consigo dar o zoom depois aqui, mas dá para ver já, ó, no segundo bloco, esse bloco aqui, o preview hash, né, e o current hash, né? E o que aconteceu aqui com a lista de containers? Tem um novo container aqui, ó, block devnet, que é a rede Peer 0 Guarani, com o endereço do Peer 0 Guarani e o nome do contrato e a versão do contrato. Né? Então, isso aqui foi o que ele fez na instanciação. Nos outros peers da rede blockchain, a gente faz o quê? A gente faz a instalação do contrato. Vamos fazer a instalação do contrato aqui. Então, eu volto um pouquinho. Vamos fazer a instalação do contrato. Esse aqui é o Ticuna, está aqui identificado. Fez a instalação do contrato, mas nesse caso aqui eu não preciso fazer a instanciação, porque ele já está instanciado no canal, né? Então eu só vou fazer a chamada dele.
Se eu procurar aqui, ó, peer chain code list instalado, então ele está instalado e o contrato inteligente também está instanciado, list instantiate chain codes. Ele está instanciado no canal. Ele está instanciado no canal. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tá lá, está instanciado no canal. Porém, eu só tenho, nesse momento, o container do Guarani. Eu não tenho o container do Ticuna com o código do contrato inteligente. Como é que faz? Ele vai criar isso aqui na primeira chamada. Vamos fazer uma chamada aqui de invocação. Vamos invocar esse chain code. É um método próprio para isso que tem lá no chain code. E o ato de invocação vai forçar com que o peer crie um novo container. Esse novo container vai encapsular a lógica de funcionamento do smart contract para a organização Ticuna. Vamos aguardar um pouquinho, de 30 segundos a 1 minuto aproximadamente, porque nessa ocasião ele utiliza a imagem padrão do Docker, faz a instalação do smart contract e também baixa as bibliotecas do Node para o ambiente, para ele poder executar o smart contract de maneira correta. Executou, está aí o retorno. Né? Vamos dar uma olhadinha lá na lista de containers. Né? Aqui em cima ainda só tinha o container do peer block devnet, peer 0 Guarani. Vamos reexecutar o mesmo comando. Opa, já apareceram dois, ó, block devnet, peer 0, Ticuna Guarani e o contrato aqui. Né? Vamos fazer agora a instalação e instanciação desse contrato em Chavante. A configuração do contrato está aqui. Pré-configuração. Vamos lá. Fazer a instalação. Payload, ok, foi instalado. Então eu tenho a verificação do contrato que está instalado. Esse mesmo contrato já está instanciado na rede blockchain. Eu vou verificar aqui que ele está instanciado na rede blockchain. Tá? Tá aqui, ele está instanciado na rede blockchain, mas ele ainda não está instanciado para esse peer, propriamente. Na primeira chamada ele vai criar o container e vai executar. Então, vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos verificar agora qual é a altura da rede blockchain. Né? Reparem que eu estou no outro peer aqui, que é o peer de Chavante, que é a terceira organização. Opa, já está com nível 3 aqui, ó, né? Então vamos anotar isso aqui. Por que foi nível 3? Porque na organização Ticuna nós fizemos a instanciação, né, do contrato inteligente. Agora vamos fazer aqui no Chavante, né, na organização Chavante, essa instanciação.
Mesmo processo, peer encode invoke. Nesse momento, ele vai pegar o código do smart contract que está instalado, vai fazer a preparação do container do smart contract, subir o container, fazer a instalação de todas as bibliotecas Node que são pré-requisito, fazer o carregamento das classes em memória e executar o código do smart contract e dar o resultado aqui na console. Aguardando o sistema, em termos de processamento, acabar de configurar esse container em memória. Opa, beleza. Ele rodou aqui, fez a instanciação. Opa, aí já temos o bloco, a questão de configuração do bloco, né? Vamos dar uma executada aqui e verificar a altura da rede. A altura da rede nesse momento está com 4 blocos, né? Vamos copiar isso aqui e colocar nas nossas anotações. Então está aqui. Qual é a evidência de que a rede está sendo montada? A altura de cada bloco, né? O bloco corrente e o bloco prévio. Então, em cada nível da altura aqui, ó, dá para ver, na altura 1, o bloco corrente era o THP. THP está aqui, o bloco corrente é o mais DE. Né? No próximo, está sempre a referência, essa referência aqui do bloco prévio para o bloco corrente. Bloco prévio para o bloco corrente. E vai subindo a altura da rede, da cadeia de blocos aqui na blockchain, conforme nós vamos executando as coisas na rede blockchain. Vamos voltar lá para o nosso checklist. Então, nessa primeira parte aqui da demonstração, nós fizemos, né, a configuração da rede blockchain com 3 organizações, a configuração do criptomaterial, né, revisamos a configuração do criptomaterial das organizações, o modelo de dados, a configuração do gateway de conexão do cliente à rede blockchain, a criação da rede blockchain, a criação do canal na rede blockchain, a integração dos peers, a instalação do smart contract e a instanciação do smart contract na rede blockchain. Essa foi o final da parte 1, né? Que foi executada aqui nessa parte. Na próxima parte, né, que é a parte 2, nós vamos tratar, né, do que? Do modelo de dados do bloco de informações, das funções de criptografia, hash, árvore Merkle e dos casos de uso relacionados ao protótipo. Né? Então, essa aqui foi o final da parte 1. Agradeço a todos vocês pela atenção e, por favor, fiquem atentos para prosseguir para o próximo vídeo que vai tratar da parte 2. Até breve.